notícia de que os Estados Unidos indiciaram criminalmente Raul Castro, tá? Raul Castro, ampliando a pressão sobre Cuba. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa notícia do Opera Mundi, mais uma vez aqui, acompanhem o Opera Mundi, pessoal, excelente canal para a gente ver geopolítica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vejam só o que os Estados Unidos estão aprontando. Eles indiciaram criminalmente o Raul Castro, né? Para quem não sabe, pessoal, o Raul Castro, assim, acho que todo mundo sabe, né? Mas o Raul Castro, irmão do Fidel Castro, que foi presidente de Cuba, ele está sendo indiciado pelos Estados Unidos por conta... pessoal, ontem eu falei por conta umas 300 vezes, né? E alguém ficou me corrigindo aqui, falando que eu estava falando bobagem. Aí eu fiquei curiosa e eu fui investigar o tal do por conta de. E aí eu verifiquei que o ROAS, o dicionário, já absorveu a expressão por conta de, para você dizer por causa de, né? Em razão de, que originalmente o por conta de queria dizer respeito apenas quando você quer dizer que alguém está pagando às custas de. Mas então a pessoa aqui que me esculachou ontem por conta de, só para avisar que a língua portuguesa já incorporou a expressão por conta de, então não serei cancelada por usar o por conta de, pessoal. Mas enfim, voltando aqui, essa matéria do Opera Mundi, do Pedro Marim, citando aqui que o governo Trump anunciou nessa quarta-feira a abertura de um processo criminal contra o ex-presidente cubano Raul Castro pela derrubada de 2 aviões em 1996, confirmando informações que já haviam sido antecipadas pela fonte do Departamento de Estado, a Reuters. Pessoal, por que chama atenção isso aqui? Porque é um modus operandi, é um modo de agir muito parecido com o que foi feito com Maduro. Como vocês vão se lembrar, eles montaram um caso criminal fraudulento contra o Maduro, que não para de pé, porque eles inventaram um cartel de drogas que não existe, que é o cartel de Los Soles, né? Uma piada, o cartel não existe, é um cartel de tráfico de drogas que foi inventado pela própria CIA nos Estados Unidos, né? Se eu não foi a CIA, eu não sei se foi o departamento, o DEA, mas acho que foi o DEA, não tenho certeza agora. Era um cartel fictício que depois a história... a falsidade, a fraude desse cartel, pessoal, não é opinião minha. Isso foi registrado num programa de televisão famoso dos Estados Unidos, o 60 Minutes. Há vários anos atrás já tinha feito uma matéria contando sobre que esse cartel de Los Soles foi inventado pelo próprio governo americano para tentar, numa operação de investigação, para tentar descobrir os vínculos, quem estava distribuindo drogas e tudo. Então, o próprio Estados Unidos criou esse cartel de Los Soles e eles continuaram, assim, virou um telefone sem fio. Continuaram falando que esse tal desse cartel de Los Soles existe até hoje e que, teoricamente, o Maduro era o chefe do cartel de Los Soles, que é um cartel que nunca existiu. E eles criaram esse caso criminal contra o Maduro para justificar a sua prisão, para justificar a captura, o sequestro ilegal do Maduro e, consequentemente, a sua prisão. E agora, pessoal, a gente está vendo um modus operandi muito parecido, o que é ridículo, gente, porque o Raul Castro, ele está com, acho que com 92, 94 anos. Gente, o Raul Castro é um velhinho, gente. É uma pessoa, assim, com quase 100 anos de idade. Ele já não exerce mais funções de governo em Cuba, tá? Ele não está mais no governo. E ele está sendo ameaçado desse processo criminal, que pode indicar que os Estados Unidos estão tentando uma operação parecida, entendeu? Estão tentando uma operação parecida contra o Raul Castro. E aqui, né, a matéria cita que eles criaram o que antecedeu a operação militar do dia 3 de janeiro foi esse processo criminal, e eles estão agora tentando cavar também esse processo contra o Raul Castro. Caso vocês não se lembrem assim, exatamente do que se trata, aqui a matéria está colocando, né? Por conta da derrubada de aviões
que o Cuba determinou no ano de 1996. Os Estados Unidos sempre pintou essa derrubada desses aviões como pobres organizações de direitos humanos cujos aviões foram derrubados por Cuba. Pessoal, esses aviões, eles entraram ilegalmente no espaço aéreo cubano, já tinham entrado sucessivas vezes e entraram mais uma vez, e como qualquer país do mundo tem o direito de fazer, quando aeronaves não identificadas, com aviso, entram ilegalmente no espaço aéreo de um país, eles têm, qualquer país pode derrubar um avião que represente uma ameaça, que essas aeronaves, na verdade, elas entravam para promover insurreições e incentivar golpes de Estado dentro de Cuba. E, além disso, há fortes indícios de que essas organizações tinham relações com o narcotráfico, tá? Com o tráfico de drogas. Então, assim, eles pintam os caras de anjinho, mas, na realidade, esses aviões foram legalmente derrubados por Cuba. Mas o que a gente está vendo aqui é mais uma farsa dos Estados Unidos para tentar um ataque à ilha. E pode ser, eu recomendo que vocês olhem essa matéria aqui, porque ela está bem completa, está contando toda a história dessa organização, né, que teve os aviões derrubados, contando que ela foi fundada em maio de 91, em Miami, né, por gente interessada em derrubar o governo e tal. Aquele pessoal que tinha um interesse aquele pessoal que fugiu da Revolução Cubana, né, que foge da Revolução Cubana e durante anos fica tentando realizar um golpe de Estado para derrubar a Revolução. Então, essa matéria aqui do Opera Mundi está bem interessante. É um caso para a gente acompanhar com preocupação essa tentativa de incriminar o Raul Castro nesse processo fraudulento que pode mostrar que os Estados Unidos, de fato, estão planejando fazer algum ataque contra a ilha, né? Pode ser... Será que eles estão pensando que um sequestro do Raul Castro poderia deixar a ilha sem cabeça, decapitar o governo cubano? O que eu não acredito nisso, porque ao contrário do que o pessoal fala, né, de que Cuba é uma ditadura, que Cuba são um pequeno grupo de ditadores que mandam no país, isso não é verdade. Cuba é um país que tem uma organização popular muito forte, que o governo está amparado nas bases, nas comunidades, nos bairros, certo? Então, mesmo que eles sequestrassem o Raul Castro, eu imagino que isso não seria suficiente para a derrubada, para haver uma troca de regime, um golpe de Estado, alguma coisa assim do gênero nos Estados, em Cuba, tá bom? Então essa foi a outra notícia que eu trouxe aqui para vocês.